Quando meu filho abriu a porta da garagem naquela noite fria de junho e disse: "Pai, você vai dormir aqui a partir de agora", eu não acreditei no que estava ouvindo. A garagem. O lugar onde eu guardava minhas ferramentas, onde construí cada brinquedo de madeira para ele quando era criança. Agora seria meu quarto. Por quê? Porque seu sogro, um homem que eu mal conhecia, precisava do meu quarto, na minha casa, que eu construí com minhas próprias mãos. Mas o que meu filho não sabia é que eu não era mais aquele pai que aceitava tudo calado. E o que aconteceu depois? Mudou tudo. Meu nome é Roberto Mendes. Tenho 68 anos, sou viúvo há 7 anos e sempre me orgulhei de ser um pai presente. Criei meu filho, André, sozinho depois que minha esposa Beatriz faleceu de um derrame súbito. Ela tinha apenas 52 anos. Naquele dia, meu mundo desabou, mas prometi a ela, no último momento em que segurei sua mão no hospital, que jamais deixaria nosso filho desamparado. Cumpri essa promessa com suor, sangue e lágrimas. Trabalhei como pedreiro durante 40 anos. Minhas mãos ficaram calejadas, minhas costas doíam toda manhã, mas eu nunca reclamei. Cada tijolo que assentei foi pensando no futuro de André. Paguei sua faculdade de administração, comprei seu primeiro carro, ajudei com o apartamento quando ele se formou. Fiz tudo isso porque acreditava que um pai existe para construir pontes, não muros. Mas às vezes, as pontes que construímos são atravessadas por pessoas que não merecem. André conheceu Camila há 3 anos. Uma mulher bonita, educada, sempre bem vestida. No começo, ela parecia perfeita. Sorria para mim, me chamava de seu Roberto com respeito, trazia bolo nos domingos. Eu até pensei, Beatriz teria gostado dela. Que ingênuo fui. O casamento aconteceu há 2 anos. Foi uma cerimônia simples, mas bonita. Eu chorei quando vi meu filho no altar. Não de tristeza, mas de orgulho. Ele estava construindo sua própria família. E eu, como qualquer pai, estava feliz em dar um passo para trás e deixá-lo voar. Mas logo percebi que Camila não era quem fingia ser. Tudo começou 6 meses após o casamento. André me ligou num sábado à tarde. "Pai, preciso conversar com você. É importante." Meu coração acelerou. Será que ela estava grávida? Será que tinham problemas financeiros? Preparei café e esperei. Quando ele chegou, não estava sozinho. Camila veio com ele, e atrás dela, um homem de cabelos grisalhos, bigode grosso e olhar desconfiado. "Pai", disse André com um sorriso forçado, "esse é o Osvaldo, pai da Camila." Osvaldo me cumprimentou com um aperto de mão fraco, quase desleixado. "Roberto", disse ele com voz rouca, "prazer." Não senti prazer nenhum. Sentamos na sala. O clima estava pesado. André mexia nas mãos nervosamente. Camila olhava para o chão. Osvaldo, por outro lado, observava minha casa como se estivesse avaliando o valor dos móveis. "Pai", começou André, "o Osvaldo está passando por um momento difícil. Ele perdeu o emprego e teve que sair do apartamento dele." Eu assenti, esperando que ele continuasse. Uai, a gente pensou que ele poderia ficar aqui com você por um tempo. Só até ele se recuperar." Fiquei em silêncio. Não porque não sabia o que dizer, mas porque precisava ter certeza de que havia escutado direito. "Aqui?", perguntei lentamente. "Na minha casa." "É temporário, pai", garantiu André. "Uns 2, 3 meses no máximo." Camila finalmente olhou para mim. "Seu Roberto, eu sei que é um incomodo, mas meu pai não tem para onde ir. E nossa casa é pequena, não tem espaço." Respirei fundo. Olhei para Osvaldo, que continuava em silêncio, como se aquilo não fosse com ele. "E onde ele vai dormir?", perguntei. André trocou um olhar com Camila. "No seu quarto, pai." "Meu quarto." O quarto que dividi com Beatriz por 30 anos. O quarto onde ainda guardava suas roupas no armário porque não tinha coragem de doar. O quarto onde eu chorava escondido quando a saudade apertava. "E eu?", perguntei, sentindo a voz tremer. "Você pode dormir na garagem", disse André, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "A gente arruma um colchão, coloca um aquecedor. Vai ficar confortável." A garagem. O lugar onde eu construí o cavalinho de madeira que André adorava quando tinha 5 anos. O lugar onde ensinei meu filho a consertar bicicletas, a usar ferramentas, a ser homem. Agora seria meu quarto. "André", disse eu, tentando manter a calma, "você está me pedindo para dormir na garagem da minha própria casa." "Pai, não exagera. É só por uns meses." "E porque o Osvaldo não dorme na garagem?" Silêncio. Camila respondeu por eles. "Meu pai tem problemas de coluna. Não pode dormir em qualquer lugar." Osvaldo continuou calado, mas vi um leve sorriso no canto da boca dele.
Como se estivesse gostando daquela situação. Eu poderia ter explodido. Poderia ter gritado, expulsado todos dali. Mas não fiz isso. Porque aprendi, ao longo dos anos, que as melhores vinganças não vêm da raiva. Vêm da paciência. Tudo bem, disse eu, surpreendendo a todos. Ele pode ficar. André sorriu aliviado. Sério, pai? Você é o melhor. Mas com uma condição, acrescentei. Qual? Quero que vocês me ajudem a arrumar a garagem. Se vou dormir lá, que seja com dignidade. André concordou imediatamente. Camila também. Osvaldo, claro, não disse nada. Naquela noite, depois que eles foram embora, fiquei sozinho na sala. Olhei para o retrato de Beatriz na parede. Bia, sussurrei, nosso filho está me expulsando do meu próprio quarto. Mas não se preocupe. Eu tenho um plano. E eu tinha. Porque, veja bem, quando você trabalha 40 anos como pedreiro, aprende uma coisa: fundações fracas não sustentam casas grandes. E a fundação daquele casamento estava rachada. Eu só precisava esperar o momento certo para que tudo desmoronasse. No fim de semana seguinte, André e Camila vieram me ajudar a arrumar a garagem. Trouxeram um colchão velho, algumas cobertas e um aquecedor pequeno. Pronto, pai, disse André, como se tivesse-me dado um palácio. Tá confortável, né? Olhei ao redor. A garagem cheirava a óleo de motor e umidade. O frio entrava pelos vãos da porta. Minhas ferramentas estavam empilhadas num canto, cobertas de pó. Está ótimo, filho, menti. Osvaldo se mudou no mesmo dia. Quando ele entrou no meu quarto com suas malas, senti o sangue ferver. Mas respirei fundo. Calma, Roberto. Calma. Naquela primeira noite, deitado no colchão duro da garagem, coberto com uma manta fina, ouvi o vento uvando lá fora. O frio era tanto que meus ossos doíam. Mas o que mais doía era o coração. Como meu filho pôde fazer isso comigo? Fechei os olhos e mais uma vez, pedi forças para Beatriz. Ainda não, amor. Ainda não. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Osvaldo se instalou na casa como se fosse o dono. De manhã, ocupava o banheiro por 1 hora. Deixava a cozinha suja depois do café. Assistia televisão no volume máximo até tarde da noite. E o pior, tratava-me como um estranho. Roberto, dizia ele sem nem olhar para mim, faz um café aí. No começo, eu fazia. Por educação. Por não querer criar conflito com meu filho. Mas com o passar dos dias, percebi que Osvaldo não era um hóspede. Era um invasor. Uma manhã, acordei às 5 horas para usar o banheiro antes dele. Quando voltei para a garagem, encontrei a porta trancada por fora. Bati na porta. André. Camila. Alguém. Ninguém respondeu. Fiquei ali, no frio, esperando quase 2 horas até André aparecer. Desculpa, pai, disse ele, meio sonolento. O Osvaldo trancou sem querer. Sem querer. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não era raiva. Era decepção. Porque eu sempre ensinei meu filho a respeitar os mais velhos. E agora, ele deixava um estranho me trancar na garagem da minha própria casa. Mas eu não disse nada. Apenas observei. E quanto mais eu observava, mais eu entendia. Camila não amava meu filho. Ela o usava. Osvaldo não estava se recuperando. Ele estava acomodado. E André, meu pobre filho, estava cego demais para ver. À noite, enquanto eles jantavam dentro de casa, eu comia sozinho na garagem. Um prato de arroz frio e feijão requentado. Às vezes, eu os ouvia rindo. Conversando. Como se eu não existisse. E foi nesse silêncio, nessa solidão gelada, que meu plano começou a tomar forma. Porque, veja bem, eu tinha algo que eles não sabiam. Eu tinha documentos. Na manhã seguinte, acordei com o corpo dolorido. O colchão fino não amortecia o frio do chão de concreto. Minhas costas reclamavam cada movimento. Aos 68 anos, dormir numa garagem não era exatamente o que eu imaginava para minha velhice. Mas enquanto me vestia, lembrei de algo. Há 3 anos, quando Beatriz ainda estava viva, organizamos todos os papéis importantes da casa. Certidões, escrituras, documentos bancários. Guardamos tudo numa caixa de metal que ficava. Onde mesmo? No armário do quarto. O meu quarto. Que agora estava ocupado por Osvaldo. Precisava daqueles papéis. Mas como entrar lá sem levantar suspeitas? Esperei até a hora do almoço. Osvaldo tinha o hábito de sair para caminhar todas as tardes. Caminhada que, descobri depois, era na verdade uma ida ao bar da esquina. Quando ele saiu, entrei na casa. André e Camila estavam trabalhando.
Eu tinha cerca de 40 minutos. Abri a porta do quarto devagar. O cheiro estava diferente. Osvaldo usava um perfume barato e forte que invadia tudo. A cama estava desfeita. Roupas jogadas no chão. Meu quarto, sempre tão organizado por Beatriz, agora parecia um depósito. Senti a raiva subir, mas respirei fundo. Foco, Roberto. Abri o armário. As roupas de Beatriz ainda estavam lá, empurradas para o canto por casacos fedorentos de Osvaldo. Minha mão tremeu ao tocar o vestido azul que ela usava aos domingos. Depois eu cuido disso, Bia, sussurrei. A caixa de metal estava no fundo, coberta por cobertores. Peguei-a e levei para a garagem. Quando abri, meu coração acelerou. Lá estava. A escritura da casa. Em meu nome. Apenas no meu nome. Sorri pela primeira vez em semanas. Porque, vejam bem, essa casa não foi herança. Não foi presente. Eu a construí. Tijolo por tijolo, cimento por cimento. Paguei cada parcela com meu suor. Ilegalmente, judicialmente, irrevogavelmente, ela era minha. Mas havia mais. Encontrei também o testamento que Beatriz e eu fizemos juntos. Nele, estava claro, em caso da minha morte, 60% da herança iria para André. Os outros 40% seriam doados para uma instituição de caridade que Beatriz admirava. André não sabia disso. Ele provavelmente pensava que herdaria tudo. Comecei a entender o jogo. Guardei os documentos num lugar seguro e voltei para dentro de casa. Precisava agir com normalidade. Naquela noite, durante o jantar, Osvaldo fez um comentário que confirmou minhas suspeitas. Roberto, disse ele enquanto mastigava um pedaço de carne, você já pensou em vender essa casa? A mesa ficou em silêncio. Por quê? Perguntei calmamente. É muito grande para um homem sozinho. Você poderia vender, dividir o dinheiro com o André e comprar um apartamento menor. Mais prático. Camila olhou para o prato. André evitou meu olhar. Então era isso. Eles queriam minha casa. Interessante, disse eu, fingindo considerar. Mas essa casa tem muito valor sentimental. Foi aqui que criei meu filho. Foi aqui que minha esposa morreu. Sentimento não paga contas, retrucou Osvaldo com um sorriso cínico. Osvaldo, disse eu, ainda calmo, você está aqui como convidado. Meu convidado. Acho que não tem autoridade para opinar sobre o que faço com minhas coisas. O sorriso dele desapareceu. André interveio rapidamente. Pai, ele só estava dando uma sugestão. Sugestão que não pedi. O jantar terminou em silêncio constrangedor. Quando voltei para a garagem, sorri sozinho. Osvaldo acabara de revelar suas verdadeiras intenções. E eu, pacientemente, estava montando minha resposta. Os dias seguintes foram reveladores. Comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Osvaldo não procurava emprego. Passava os dias na sala, assistindo televisão, comendo minha comida, usando minha água, minha luz. Camila tratava André como um empregado. André, lava a louça. André, passa o aspirador. André, busca meu pai no bar. E meu filho, meu pobre filho, obedecia tudo sem questionar. Uma tarde, enquanto Osvaldo dormia sua soneca diária e Camila tinha saído, sentei com André na cozinha. Filho, comecei, podemos conversar. Ele olhou para mim, surpreso. Fazia tempo que não tínhamos uma conversa de verdade. Claro, pai. O que foi? Você está feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Feliz? Claro que estou. Não parece. Ele desviou o olhar. Pai, é só uma fase. Todo casamento tem. E seu sogro? Quando ele vai embora? André suspirou. Ele está procurando emprego. É difícil na idade dele. Na idade dele? Osvaldo tem 62 anos. Eu tenho 68 e ainda poderia trabalhar se quisesse. A diferença é que eu trabalhei a vida toda. Pai, por favor. Não começa. Não estou começando nada, André. Estou apenas tentando entender porque meu filho me colocou para dormir numa garagem enquanto um estranho ocupa meu quarto. Ele ficou vermelho. Não foi assim. Então como foi? Silêncio. Coloquei minha mão sobre a dele. Filho, eu te amo. E por te amar, preciso que você abra os olhos. Você está sendo usado. Ele puxou a mão bruscamente. Você não entende nada. E saiu da cozinha. Fiquei ali, sozinho, sentindo o peso da decepção. Mas não desisti. Porque um pai nunca desiste do filho. Mesmo quando o filho desiste dele. Naquela noite,
Liguei para meu velho amigo Marcelo. Ele era advogado aposentado, alguém em quem eu confiava. Roberto, atendeu ele animado. Quanto tempo? Como você está? Complicado, Marcelo. Preciso de um conselho. Contei tudo. A garagem, Osvaldo, as insinuações sobre vender a casa. Houve um longo silêncio do outro lado. Roberto, disse ele finalmente, você precisa proteger seu patrimônio. E rápido. Como? Venha ao meu escritório amanhã. Vamos fazer alguns ajustes legais. No dia seguinte, enquanto todos estavam fora, fui até o escritório de Marcelo. Ele me recebeu com um abraço apertado. Você emagreceu, comentou preocupado. Dormir numa garagem não abre muito o apetite. Ele balançou a cabeça, indignado. Vamos resolver isso. Passamos 2 horas revisando documentos. Marcelo me explicou várias opções legais. Primeira coisa, disse ele, a casa está no seu nome. Ninguém pode te tirar dela. Eu sei. Segunda coisa, se você quiser, podemos fazer uma doação em vida para o André, mas com cláusulas de usufruto vitalício. Ou seja, ele herdaria a casa, mas você teria direito de morar nela até morrer. E se eu não quiser doar nada ainda? Marcelo sorriu. Então você simplesmente não faz nada. A casa é sua. Você manda. E quanto ao testamento? Está válido. Mas podemos alterá-lo se você quiser. Pensei por um momento. Ainda não. Quero ver até onde isso vai. Marcelo me olhou com admiração. Você está planejando algo, não está? Sorri. Estou apenas observando. Quando voltei para casa, encontrei uma cena que me fez ter certeza de que estava no caminho certo. Osvaldo estava na sala, falando ao telefone. Não me viu entrar. Sim, mãe, dizia ele, a casa é enorme. Vale muito. Se conseguirmos convencê-lo a vender, a Camila fica com pelo menos metade. Não, ele não desconfia de nada. É velho, meio bobo. Só precisamos de mais um pouco de tempo. Meu sangue gelou. Então era um plano. Um plano para roubar minha casa. Osvaldo virou e me viu. Empalideceu. Te ligo depois, disse rápido e desligou. Roberto. Não te vi chegar. Percebi. Ele tentou sorrir. Estava falando com minha mãe. Ela está doente. Que pena, disse eu, sem acreditar numa palavra. Espero que ela melhore. E fui para a garagem. Mas dessa vez, não fui com raiva. Fui com clareza. Porque agora eu tinha provas. Agora eu sabia exatamente com quem estava lidando. E o pior, agora eu sabia que meu filho estava envolvido nisso também. Naquela noite, deitado no meu colchão fino, olhei para o teto manchado de umidade. Bia, sussurrei no escuro, eles querem roubar nossa casa. A casa que construímos juntos. O vento voou lá fora, como se fosse a resposta dela. Eu sei, amor. Eu também não vou deixar. E comecei a traçar meu plano. Porque se eles queriam jogar sujo, eu mostraria que um velho pedreiro sabe reconhecer terrenos instáveis. E quando a fundação não é sólida, a casa toda desmorona. Você já percebeu quando alguém está tramando algo contra você? Aquele momento em que todas as peças se encaixam e você finalmente entende o jogo? Conte nos comentários, porque essa história está só começando. Na manhã seguinte, acordei diferente. Não era raiva que sentia. Era determinação. Osvaldo havia revelado suas cartas sem saber. Agora era minha vez de jogar. Tomei banho no chuveiro gelado da garagem, vesti minha melhor roupa e saí sem dizer nada para ninguém. Tinha uma missão. Voltei ao escritório de Marcelo. Dessa vez, com um pedido específico. Quero fazer um documento, disse a ele. Um documento que os faça pensar que estão ganhando, mas que na verdade não significa nada. Marcelo ergueu uma sobrancelha. Explica melhor. Quero criar uma falsa promessa de doação. Um papel que diga que, em caso de venda da casa, 50% do valor vai para André e Camila. Mas esse documento não terá validade legal. Será apenas uma isca. Isca para quê? Para que eles revelem quem realmente são. Marcelo sorriu devagar. Roberto, você é mais esperto do que parece. 40 anos construindo casas me ensinou uma coisa, Marcelo. Antes de erguer paredes, você precisa conhecer o terreno. E esse terreno está cheio de cobras. Passamos a tarde elaborando o documento. Era convincente, tinha minha assinatura, parecia oficial. Mas tinha uma cláusula escondida que o tornava inválido. Agora, disse Marcelo, você precisa fazer com que eles encontrem isso. Deixa comigo.
Voltei para casa no fim da tarde. Osvaldo estava no sofá, como sempre. Camila mexia no celular. André ainda não tinha chegado do trabalho. Entrei no meu antigo quarto, agora de Osvaldo, com uma desculpa qualquer sobre buscar uma ferramenta. Deixei o documento esquecido em cima da comoda, parcialmente visível. Osvaldo estava na sala, mas eu sabia que ele fuçava minhas coisas quando eu saía. Era questão de tempo. Naquela noite, fingi dormir cedo. Mas fiquei de ouvidos atentos. Por volta das 22 horas, ouvi passos na garagem. A porta rangeu devagar. Era Osvaldo. Ele entrou silenciosamente, procurando algo. Revirou algumas coisas. Eu permaneci imóvel, de olhos fechados, respirando devagar. Depois de alguns minutos, ele saiu. No dia seguinte, pela manhã, notei algo diferente. Camila estava agitada. Osvaldo tinha um sorriso no rosto. E quando André chegou do trabalho, os três se trancaram na sala. Fui até a porta e escutei. Você viu o documento? Dizia Camila, exaltada. Vi, respondeu Osvaldo. Estava em cima da comoda. E o que diz? Perguntou André. Que se ele vender a casa, 50% é nosso. Houve um silêncio. Mas, ele não quer vender, disse André hesitante. Ainda não quer, corrigiu Osvaldo. Mas podemos convencê-lo. Como? Deixa comigo. Sorri sozinho. A isca havia funcionado. A partir daquele dia, o tratamento mudou drasticamente. Osvaldo começou a ser gentil comigo. Oferecia café, perguntava se eu estava bem, até tentava puxar conversa. Camila também. De repente, ela cozinhava especialmente para mim, me chamava de sogro querido, sorria demais. Era patético. Mas eu fingi acreditar. Fingi que estava tocado pela mudança de atitude. Que bom que estamos nos entendendo melhor, disse um dia no almoço. Osvaldo quase engasgou de tanto sorrir. Sim, Roberto. Família é tudo, não é? É, respondi, olhando direto nos olhos dele. Família é tudo. A cada dia, eles aumentavam a pressão. Pai, dizia André, você não acha que essa casa é muito trabalho para manter? Sogro, completava Camila, você já pensou em morar num apartamento moderno? Sem escadas, sem jardim para cuidar. Um lugar menor, mais prático, acrescentava Osvaldo. Eu apenas ouvia e concordava vagamente. Vou pensar nisso. Mas, por dentro, anotava cada palavra, cada gesto, cada mentira. Uma semana depois, Osvaldo deu o passo que eu esperava. Era domingo à tarde. André tinha saído. Camila estava no quarto. Osvaldo me abordou na garagem. Roberto, posso falar com você? Claro, Osvaldo. O que foi? Ele entrou e fechou a porta. O tom mudou. Não era mais o falso gentil. Era o verdadeiro Osvaldo. Vamos ser diretos, disse ele. Eu vi o documento. Fingi surpresa. Que documento? Não finge, Roberto. Eu sei que você quer vender a casa. Eu nunca disse isso. Mas assinou um papel dizendo que a metade vai para o André. E daí? Daí que eu tenho uma proposta. Cruzei os braços. Estou ouvindo. Vende a casa. Fica com sua metade. Dá a outra metade para o André e a Camila. E vai morar no asilo. Um bom, confortável. Nós pagamos. Um asilo. É o melhor para todo mundo, Roberto. Você é velho, precisa de cuidados. Eles são jovens, precisam de dinheiro. É uma solução perfeita. Respirei fundo. Não de raiva. De decepção. E se eu não quiser? O olhar dele mudou. Ficou frio, ameaçador. Então as coisas vão ficar difíceis para você. Difíceis como? Acidentes acontecem, Roberto. Principalmente com velhos que moram em garagens geladas. Meu coração acelerou. Não de medo. De choque. Ele estava-me ameaçando. Na minha própria casa. Mas não reagi. Apenas assenti lentamente. Vou pensar na sua proposta. Osvaldo sorriu. Ótimo. Você é mais inteligente do que eu pensava. Quando ele saiu, fiquei parado, processando o que havia acabado de acontecer. Então era isso. Não era só ganância. Era crueldade. Peguei meu celular e liguei para Marcelo. Ele mordeu a isca, disse. E agora me ameaçou. Gravou. Não. Então é a palavra dele contra a sua. Eu sei. Mas isso confirma o que eu suspeitava.
Eles querem me tirar daqui. De qualquer jeito. Roberto, você precisa ser cuidadoso. Esse homem parece perigoso. Eu sou um pedreiro de 68 anos, Marcelo. Passei a vida lidando com gente difícil. Ele não me assusta. Mas, para ser honesto, assustava sim. Um pouco. Naquela noite, não consegui dormir. Cada barulho me fazia sobressaltar. E se Osvaldo decidisse acelerar as coisas? E se ele realmente tentasse algo? Pela primeira vez em semanas, senti medo. Mas então lembrei de Beatriz. Do quanto ela confiava em mim. Do quanto ela acreditava que eu sempre encontrava soluções. Não vou deixar que eles vençam, Bia, sussurrei no escuro. Prometo. No dia seguinte, tomei uma decisão. Fui até a delegacia e registrei um boletim de ocorrência. Não contra Osvaldo diretamente, mas relatando que estava me sentindo ameaçado na minha própria casa. O delegado, um homem de meia idade chamado Carvalho, me ouviu com atenção. Seu Mendes, disse ele, o senhor tem provas dessas ameaças? Não concretas. Mas tenho documento falso que usei como isca. E tenho testemunhas que podem confirmar a mudança de comportamento. Que testemunhas? Dei o nome de 2 vizinhos que haviam percebido a situação. Vou anotar tudo, garantiu o delegado. E vou fazer algumas visitas discretas. Para avaliar a situação. Obrigado. Quando saí da delegacia, senti um peso sair dos ombros. Agora havia registro oficial. Se algo acontecesse comigo, haveria investigação. Mas o que eu não esperava é que André descobrisse sobre o boletim. Naquela mesma noite, ele entrou na garagem como um furacão. Pai! O que você fez? Levantei do colchão, assustado. O que foi? Você foi na polícia? Registrou queixa contra o Osvaldo. Não foi contra ele. Foi um registro preventivo. Preventivo de quê? Você está louco. Louco? André, esse homem me ameaçou. Ele não ameaçou ninguém. Você está velho, confuso, inventando coisas. A palavra velho doeu mais do que qualquer soco. Confuso, repeti lentamente. Filho, eu te criei sozinho. Trabalhei 40 anos para te dar tudo. E agora você me chama de confuso. Você está causando problemas. Pai. O Osvaldo é meu sogro. Camila está chateada. Isso é constrangedor. Constrangedor é seu pai dormir numa garagem enquanto um estranho ocupa o quarto dele. André respirou fundo, tentando se acalmar. Pai, eu preciso que você retire essa queixa. Não vou retirar. Por favor. Não. Ele me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Então talvez seja melhor você sair daqui. O mundo parou. O quê? Você ouviu. Se não consegue conviver em paz, talvez seja melhor procurar outro lugar. Lágrimas queimaram meus olhos, mas não caíram. Você está me expulsando. Da minha própria casa. Não é expulsão. É o melhor para todos. Para todos? Ou para você, sua esposa e o parasita do sogro dela? André deu um passo para trás, como se eu tivesse-lhe dado um tapa. Eu preciso ir. E saiu. Fiquei ali, sozinho na garagem fria, sentindo pela primeira vez que havia perdido meu filho de verdade. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim endureceu. Se ele queria que eu saísse, eu sairia. Mas não da forma que ele imaginava. Naquela noite, peguei meu celular e liguei para Marcelo mais uma vez. Preciso da sua ajuda. De verdade agora. O que aconteceu? Meu filho quer me expulsar da minha casa. Houve um silêncio pesado. Então está na hora, Roberto. Hora de quê? De mostrar quem realmente é o dono dessa casa. E foi assim que começou a próxima fase do meu plano. Porque se eles achavam que um velho pedreiro ia simplesmente desistir, estavam muito, muito enganados. Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger o que é seu? Já sentiu que precisava lutar, mesmo quando todos estavam contra você? Deixe seu comentário, porque essa história está longe de acabar. Marcelo chegou à minha casa na manhã seguinte. Não sozinho. Trouxe consigo uma advogada jovem, doutora. Helena, especialista em direito de família e propriedade. Roberto, apresentou Marcelo, essa é a melhor no que faz. Helena me cumprimentou com firmeza. Senhor Mendes, vamos resolver isso. Sentamos na garagem mesmo. Sim, na garagem. Porque eu queria que eles vissem onde o dono da casa estava sendo obrigado a viver. Helena olhou ao redor com desaprovação. Isso é abuso de idoso. O senhor sabe disso.
Né? Eu sei. Mas é meu filho. Não quero processá-lo. Não precisa processar ninguém, garantiu ela. Só precisa retomar o que é seu. Ela abriu uma pasta e começou a explicar. Primeira coisa, essa casa está registrada apenas no seu nome. Correto? Sim. Segunda, não existe nenhum documento legal que obrigue o senhor a dividir essa propriedade com seu filho ou qualquer outra pessoa. Correto. Correto. Então, juridicamente, o senhor tem todo o direito de pedir que todos saiam. Hoje mesmo, se quiser. A ideia me pareceu tentadora, mas também dolorosa. E quanto ao documento que eles encontraram? Helena sorriu. Aquele que o Marcelo me mostrou? Não vale nada. Tem uma cláusula que o invalida completamente. Mas eles não sabem disso. E o que a senhora sugere? Sugiro que façamos o seguinte. Você vai notificá-los oficialmente de que esta casa é sua propriedade exclusiva. Vai dar um prazo de 30 dias para Osvaldo desocupar o imóvel. E vai deixar claro que qualquer tentativa de coação ou ameaça será tratada criminalmente. E André? Seu filho mora aqui? Não. Ele tem apartamento próprio. Só vem visitar. Então ele não precisa ser notificado. Só o Osvaldo. Pensei por um momento. Era a hora de decidir. Continuar apanhando calado ou reagir. Façam a notificação, disse finalmente. Helena e Marcelo trocaram um olhar de aprovação. Há mais uma coisa, acrescentou Helena. Vou solicitar uma medida protetiva provisória. Se o senhor se sentir ameaçado novamente, Osvaldo pode ser removido imediatamente pela polícia. Isso é possível. Para idosos em situação de vulnerabilidade? Sim. E o senhor claramente está nessa situação. Pela primeira vez em semanas, senti que não estava mais sozinho. A notificação chegou 3 dias depois. Foi entregue por oficial de justiça, diretamente na mão de Osvaldo. Eu estava na garagem quando ouvi os gritos. Isso é um absurdo, berrava Osvaldo. Um absurdo. Camila tentava acalmá-lo. Pai, calma. Vamos pensar. Pensar o quê? Aquele velho maldito nos enganou. André chegou minutos depois. Camila havia ligado para ele, desesperada. Osvaldo estava vermelho de raiva quando André entrou. Seu pai nos traiu, acusou ele. Fez um documento falso para nos enganar. Falso, repetiu André, confuso. Aquele papel que dizia que teríamos direito à metade da casa. Era mentira. Uma armadilha. André me procurou na garagem. Seu rosto era uma mistura de choque e decepção. Pai, é verdade. Levantei devagar do colchão. É. Por quê? Porque eu precisava saber até onde vocês iriam. E agora eu sei. André passou a mão pelos cabelos, nervoso. Pai, você não entende. O Osvaldo precisa de um lugar para ficar. E eu preciso de um lugar para dormir. Um lugar que não seja uma garagem. Mas nós tínhamos um acordo. Acordo? Minha voz subiu. Que acordo, André? Me colocar para dormir no frio enquanto um estranho dorme na cama que dividi com sua mãe por 30 anos. Ele ia pagar aluguel. Mentira. Ele nunca pagou um centavo. Nem vocês. Nós estávamos esperando ele arrumar emprego. Arrumar emprego, ri com amargura. André, seu sogro não procura emprego. Ele procura otários. E encontrou você. O tapa veio rápido. André me bateu. No rosto. Forte. Fiquei paralisado. Não pela dor física, mas pela dor emocional. Meu filho havia-me batido. André recuou imediatamente, horrorizado com o que fizera. Pai, desculpa, eu não queria. Toquei meu rosto onde ele havia-me acertado. Senti o sangue no canto da boca. Vá embora, André. Pai. Vai embora. Ele saiu cambaleando, em choque consigo mesmo. Fechei a porta da garagem e desabei no chão. Chorei como não chorava desde o funeral de Beatriz. Não pela violência, mas pela constatação de que meu único filho, havia chegado a esse ponto. Naquela mesma noite, liguei para Helena. Ele me bateu, disse com a voz embargada. Como? Ela gritou do outro lado. Senhor Roberto, o senhor precisa ir ao hospital agora. Fazer um exame de corpo de delito. Não vou expor meu filho assim. Senhor Roberto, escuta. Eu entendo que ele é seu filho. Mas isso é agressão contra idoso. É crime grave. Eu sei, mas... Sem mas.
Vou mandar uma ambulância aí. O senhor vai ao hospital, faz os exames, e eu cuido do resto. Helena. Confia em mim. Fui ao hospital. Fizeram exames, fotografaram os hematomas, registraram tudo. O médico, um senhor de cabelos brancos, me olhou com compaixão. Quem fez isso com o senhor? Hesitei. Depois, com voz baixa, meu filho. Ele balançou a cabeça, triste. Infelizmente, isso é mais comum do que deveria ser. Quando voltei para casa, já passava da meia-noite. A casa estava às escuras. Entrei silenciosamente pela garagem. Mas mal fechei a porta, a luz acendeu. Osvaldo estava ali. Sozinho. Onde você estava? Perguntou com tom acusador. Isso não é da sua conta. Foi na polícia de novo, não foi? Fofoqueiro. Tentei passar por ele, mas Osvaldo bloqueou minha passagem. Sai da frente, Osvaldo. Você acha que é esperto, né? Fazendo essas notificações, essas ameaças. Não são ameaças. São meus direitos. Direitos? Ele riu. Velho, você não tem direito nenhum. Deveria estar no asilo, babando e esquecendo o próprio nome. Essa é a gratidão que você tem por alguém que te deu teto. Gratidão? Você me deve, Roberto. Me deve por ter criado a filha que seu filho ama. Me deve por estar aqui ajudando a cuidar dessa casa velha. Cuidar? Eu quis rir. Você não faz nada além de comer, dormir e conspirar. Osvaldo deu um passo à frente. Ameaçador. Cuidado com o que fala. Ou o quê? Vai-me bater também? Como seu genro fez. Ele sorriu com crueldade. André te bateu? Ótimo. Já era hora de alguém colocar você no seu lugar. Senti a raiva subir. Mas antes que eu pudesse responder, ouvi uma voz. Pai! Era Camila. Estava na porta, de roupão, com os olhos arregalados. O André te bateu. Osvaldo virou para ela, irritado. Volta para o quarto, Camila. Responde, sogro. É verdade. Olhei para ela. Pela primeira vez, vi algo que não esperava em seus olhos. Dúvida. É verdade, confirmei baixinho. Camila ficou pálida. Meu Deus! Camila, não escuta esse velho mentiroso, disse Osvaldo. Ele não está mentindo, pai. Eu vi a marca no rosto dele. Osvaldo me fuzilou com o olhar. Depois, sem dizer mais nada, saiu pisando duro. Fiquei a sós com Camila. Ela se aproximou, hesitante. Senhor Roberto, eu não sabia que as coisas tinham chegado a esse ponto. Agora sabe. Meu pai, ele pode ser difícil às vezes. Difícil? Ele me ameaçou, me humilhou e transformou meu filho em alguém que eu não reconheço. Camila mordeu o lábio. Lágrimas começaram a descer. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Não respondi. Não tinha mais energia para isso. Ela voltou para dentro da casa. E eu, mais uma vez, fiquei sozinho na garagem fria. Mas dessa vez, algo era diferente. Havia uma rachadura. Uma pequena rachadura na aliança entre Camila e Osvaldo. E rachaduras, quando ignoradas, se transformam em abismos. Na manhã seguinte, Helena me ligou. Senhor Roberto, tenho boas notícias. Com base no exame de corpo de delito e na notificação anterior, consegui uma medida protetiva de urgência. Osvaldo tem 48 horas para desocupar a casa. Se não o fizer, será removido pela polícia. 48 horas. E tem mais. André foi notificado sobre a agressão. Ele vai ter que prestar depoimento. Meu coração apertou. Helena. Eu sei que é difícil. Mas é necessário. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. Em 48 horas, tudo mudaria. A guerra estava oficialmente declarada. E dessa vez, eu não recuaria. Porque existe um limite para o quanto um pai pode perdoar. E eu havia chegado no meu. Você já teve que escolher entre o amor e a justiça. Entre proteger quem você ama e proteger a si mesmo. É uma das escolhas mais difíceis que existem. E eu estava prestes a fazê-la. O oficial de justiça chegou às 10 da manhã. Um homem alto, de uniforme impecável, com uma pasta de couro debaixo do braço. Osvaldo estava tomando café quando a campainha tocou. Eu estava na garagem, arrumando minhas poucas coisas, quando ouvi a porta se abrir. Osvaldo Ferreira Santos, perguntou o oficial. Quem quer saber? Sou oficial de justiça. Tenho uma notificação para o senhor.
Saí da garagem e vi Osvaldo na porta, ainda de pijama, recebendo o envelope lacrado. O que é isso? Perguntou com irritação. Medida protetiva de urgência. O senhor tem 48 horas para desocupar este imóvel. Caso não o faça, será removido com auxílio policial. O rosto de Osvaldo ficou roxo de raiva. Isso é um absurdo. Eu tenho direitos. O senhor tem direito a um advogado, respondeu o oficial calmamente. Mas a ordem é essa. 48 horas. Ele entregou uma cópia para mim também. Senhor Mendes, o senhor é o proprietário. Sou. Então está tudo certo. Boa sorte. E foi embora. Osvaldo rasgou o envelope com fúria. Leu a notificação rapidamente, as mãos tremendo de raiva. Você, apontou para mim. Você fez isso. Eu apenas reclamei meus direitos. Direitos? Vou-te mostrar direitos, seu. Ele deu um passo em minha direção, mas eu não recuei. Encosta um dedo em mim e a polícia vem buscá-lo agora mesmo. Não em 48 horas. Agora. Osvaldo parou, percebendo que eu não estava mais com medo. Você vai se arrepender disso. Já me arrependi de muitas coisas, Osvaldo. Mas defender minha casa não será uma delas. Ele cuspiu no chão, perto dos meus pés, e voltou para dentro da casa batendo a porta. Respirei fundo. A guerra havia começado oficialmente. Camila chegou em casa 1 hora depois. Vinha do trabalho. Quando viu Osvaldo fazendo as malas no quarto, arregalou os olhos. Pai, o que está acontecendo? Aquele maldito me expulsou, gritou Osvaldo. Me deram 48 horas para sair. Como assim? Medida protetiva. Ele foi na justiça, chorou para os juízes, inventou mentiras. Não foram mentiras, disse eu, entrando na sala. Foram verdades documentadas. Camila me olhou, dividida. Senhor Roberto. Camila, seu pai me ameaçou. Me humilhou. Está morando no que é meu sem pagar nada, sem contribuir com nada. A lei está do meu lado. Mas para onde ele vai? Isso não é mais problema meu. Osvaldo jogou uma mala no chão com força. Você vai pagar por isso, velho. De um jeito ou de outro, vai pagar. Está-me ameaçando de novo? Perguntei calmamente. Na frente de testemunha. Camila olhou para o pai, assustada. Pai, não fala assim. Cala a boca, Camila. Ela recuou como se tivesse levado um tapa. Naquele momento, vi algo mudar em seus olhos. Era como se ela finalmente estivesse vendo quem o pai realmente era. Osvaldo pegou o celular e discou. André? Vem aqui. Agora. É urgente. 20 minutos depois, meu filho chegou. Parecia cansado, com olheiras profundas. Quando me viu, desviou o olhar. A marca do tapa que ele me dera ainda estava visível no meu rosto. O que aconteceu? Perguntou ele, tenso. Seu pai conseguiu uma ordem para me expulsar. Respondeu Osvaldo. André virou para mim. Pai, você não podia ter resolvido isso de outra forma. Que outra forma, André? Continuar dormindo na garagem? Continuar sendo ameaçado? Ninguém te ameaçou. Seu sogro me ameaçou. Minha voz ecoou pela casa. E você me bateu. O silêncio foi absoluto. Camila olhou para André, chocada. Você realmente bateu nele. André fechou os olhos. Foi um momento de raiva. Momento de raiva, repeti com amargura. Eu te criei, André. Sozinho. Trabalhei até quebrar as costas para você ter uma vida boa. E você me bate. Pai, eu pedi desculpas. Desculpas não apagam o que você fez. Osvaldo interrompeu, impaciente. Chega de drama. O que vamos fazer? André respirou fundo. Pai, retira essa medida protetiva. Por favor. Não. Por favor. Não, André. Chega. Eu cansei de ser capacho na minha própria casa. Então você escolhe um estranho ao invés do seu filho. Eu não estou escolhendo ninguém. Estou escolhendo a mim. Pela primeira vez em anos, estou escolhendo a mim. André olhou para mim com uma mistura de raiva e desespero. Então não sei se ainda te reconheço. As palavras doeram. Mas eu não recuei. O sentimento é mútuo. Ele saiu batendo a porta. Camila ficou para trás, olhando entre mim e o pai. Senhor Roberto, disse ela com voz fraca, dá para reconsiderar? Só mais um mês para ele se organizar.
Não, Camila. A decisão está tomada. Ela assentiu devagar e foi atrás de Osvaldo, que voltara para o quarto a fim de continuar fazendo as malas. Voltei para a garagem. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de adrenalina. Estava fazendo a coisa certa. Eu sabia disso. Mas por que doía tanto? À noite, recebi uma ligação de Helena. Senhor Roberto, soube que a notificação foi entregue. Foi. Como estão reagindo? Com raiva. Osvaldo está furioso. André também. E o senhor? Como está? Pensei por um momento. Firme. Mas cansado. Aguenta mais um pouquinho. Em 48 horas, isso acaba. E se ele não sair? Aí a polícia vai buscá-lo. Simples assim. Mas nada era simples. Naquela mesma noite, por volta das 23 horas, ouvi barulhos na casa. Passos pesados. Coisas sendo arrastadas. Abri a porta da garagem com cuidado e espiei. Osvaldo estava carregando caixas. Mas não eram dele. Eram minhas. O que você está fazendo? Gritei. Ele virou, com um sorriso maldoso. Ajudando você a se mudar também. O quê? Você acha que vai ficar aqui sozinho nessa casa enorme? Não vai. Vou garantir que você saia junto comigo. Entrei na casa correndo. Meu coração acelerou quando vi. Ele estava empacotando fotos de Beatriz. Roupas dela. Minhas ferramentas. Tudo jogado em caixas sem cuidado algum. Para com isso, gritei. Me faz parar, desafiou ele. Tentei impedi-lo, mas ele me empurrou. Cai sentado no chão. Seu fraco. Seu inútil. Você não merece essa casa. Foi quando a porta se abriu. Era Camila. Ela viu a cena. Eu no chão, Osvaldo em pé sobre mim, caixas espalhadas. Pai, o que você está fazendo? Estou mostrando para esse velho quem manda aqui. Pai, para. Pelo amor de Deus, para. Você está do lado dele agora. Eu não estou do lado de ninguém. Mas isso está errado. Osvaldo largou a caixa e caminhou até a filha. Você escolhe agora, Camila. Eu ou ele? Ela olhou para mim, ainda no chão. Depois para o pai. Pai, você está sendo injusto. Injusto? Depois de tudo que fiz por você. Tudo que você fez? Pai, você sumiu quando eu era criança. Só voltou quando precisou de dinheiro. Eu que te ajudei, não o contrário. A verdade caiu como uma bomba. Osvaldo ficou vermelho. Sua ingrata. Chega, pai. Chega. Ela se abaixou e me ajudou a levantar. Senhor Roberto, o senhor está bem? Estou. Menti. Camila virou para o pai. Você tem 48 horas. Usa-as para procurar um lugar. Não para destruir o que não é seu. Osvaldo olhou para a filha como se não a reconhecesse. Você vai se arrepender disso. Talvez. Mas pelo menos vou dormir com a consciência limpa. Osvaldo pegou uma das malas e saiu da casa, batendo a porta tão forte que os quadros na parede tremeram. Ficamos eu e Camila em silêncio. Desculpa, Sr. Roberto, disse ela finalmente. Por tudo. Não precisa pedir desculpas pelo seu pai. Preciso, sim. Porque eu deixei isso chegar até aqui. Ela começou a recolocar as coisas nas caixas com cuidado. Pegou uma foto de Beatriz e olhou com ternura. Ela era bonita. Era. Por dentro e por fora. O senhor deve sentir muita falta. Todo dia. Camila terminou de arrumar e se levantou. Vou dormir no apartamento hoje. Não consigo ficar aqui com meu pai dessa forma. E André? André está confuso. Mas ele vai perceber a verdade. Mais cedo ou mais tarde. Ela foi embora. E pela primeira vez, senti que talvez, só talvez, nem tudo estava perdido. As próximas 24 horas foram tensas. Osvaldo mal saía do quarto. Quando saía, me lançava olhares de ódio puro. André não apareceu. Nem ligou. Mas eu sabia que ele estava sofrendo. Porque ele era meu filho. E por mais que tivesse perdido, ainda havia bondade nele. Pelo menos era nisso que eu queria acreditar. No segundo dia, Osvaldo finalmente começou a levar as coisas embora. Um amigo veio buscá-lo com uma caminhonete. Vai morar onde? Perguntei, sem sarcasmo. Genuinamente curioso. Não é da sua conta. Certo. Ele passou por mim carregando a última mala. Parou e virou. Você acha que ganhou, né? Não acho que ganhei.
Só recuperei o que era meu. Você perdeu seu filho. A frase doeu. Mas não demonstrei. Se eu perdi meu filho por defender minha dignidade, então ele já estava perdido antes. Osvaldo riu sem alegria. Orgulhoso até o fim. Vai morrer sozinho, velho. E ninguém vai se importar. Prefiro morrer sozinho com dignidade do que viver rodeado de mentiras. Ele cuspiu no chão mais uma vez e foi embora. Fiquei parado na porta, vendo a caminhonete sumir na esquina. Silêncio. Silêncio absoluto. Entrei na casa. Pela primeira vez em semanas, ela era só minha de novo. Fui até o quarto. Meu quarto. Abri as gavetas. Osvaldo tinha deixado sujeira, roupas velhas, lixo. Mas nada que uma boa limpeza não resolvesse. Comecei a arrumar. Lavei os lençóis. Abri as janelas. Deixei o ar fresco entrar. E quando coloquei de volta o retrato de Beatriz na mesinha de cabeceira, sorri. Consegui, amor. Consegui. Naquela noite, dormi na minha cama. Depois de semanas. E dormi bem. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque no dia seguinte, recebi uma visita inesperada. Era André. E ele estava chorando. Às vezes, para que as pessoas acordem, elas precisam perder aquilo que sempre tiveram como garantido. Você já passou por isso? Já teve que se afastar de alguém para que essa pessoa percebesse seu valor? André estava sentado na escada da entrada quando abri a porta naquela manhã. As costas curvadas, o rosto enterrado nas mãos. Quando me viu, levantou devagar. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Parecia que não dormia há dias. Pai! A voz dele era um sussurro quebrado. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Parte de mim queria abraçá-lo. Outra parte ainda sentia a dor do tapa que ele me dera. O que você quer, André? Posso entrar. Hesitei. Depois, abri a porta mais. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se visse a casa pela primeira vez. Foi até a sala e sentou no sofá onde costumávamos assistir futebol juntos quando ele era criança. Sentei na poltrona em frente. Esperando. O Osvaldo foi embora, disse ele finalmente. Eu sei. Eu estava aqui. Ele está morando com um amigo. Num apartamento pequeno. Camila está pensando em se separar de mim. Não respondi. Ela disse que não reconhece mais a pessoa que eu me tornei. Que eu mudei. E não para melhor. Ela está certa. André me olhou com os olhos marejados. Eu sei. Eu sei que ela está certa. Silêncio pesado. Pai, eu vim pedir desculpas. Já pedi antes. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu realmente entendo. Entendo o quê? Que eu te perdi. Que eu te troquei por nada. Por uma ilusão de família perfeita que nunca existiu. Senti um nó na garganta, mas mantive a compostura. Você não me perdeu, André. Você me abandonou. Existe diferença. Ele deixou as lágrimas caírem livremente agora. Eu sei. E eu não tenho desculpa. Eu fui egoísta, cego, ingrato. Você foi manipulado. Corrigi. Osvaldo é um homem perigoso. Ele sabia exatamente como te controlar. Mas eu deixei. Eu vi os sinais e ignorei todos eles. Por quê? André respirou fundo. Porque eu queria tanto ser aceito pela família dela. Queria tanto provar que era um bom marido, um bom genro, que esqueci de ser um bom filho. As palavras dele eram sinceras. Eu podia sentir. E me bater, André? Isso também foi manipulação. Ele fechou os olhos, envergonhado. Não. Isso foi só minha fraqueza. Minha raiva mal direcionada. E eu vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Deveria. Eu sei. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O relógio da parede marcava o tempo como sempre marcou. Indiferente às nossas dores. Pai, disse André com voz trêmula, você pode me perdoar. A pergunta que eu temia. Porque perdoar é fácil. O difícil é esquecer. Perdoar não é um interruptor, André. Não é algo que se liga e desliga. Eu sei. Você me machucou. Profundamente. Me fez sentir inútil na minha própria casa. Eu sei, pai. E eu nunca vou conseguir apagar isso. Então por que está aqui? Porque mesmo sabendo que não mereço, eu ainda preciso tentar. Porque você é meu pai. E eu te amo. As 3 palavras que eu não ouvia há tanto tempo. Eu te amo. Levantei devagar e fui até a janela. Olhei para o jardim que Beatriz tanto amava.
As flores dela ainda cresciam lá, mesmo sem cuidados adequados. Sua mãe diria para eu te perdoar imediatamente, disse baixinho. E você? O que você diz? Virei para ele. Eu digo que perdão não é esquecer o que aconteceu. É escolher não deixar que isso nos destrua. Então, você me perdoa. Estou tentando, André. Mas vai levar tempo. Ele assentiu, limpando as lágrimas. É mais do que eu mereço. Provavelmente. Ele se levantou. Eu vou, então. Só queria que você soubesse que eu sinto muito. De verdade. Quando ele chegou na porta, algo dentro de mim cedeu. André. Ele virou. Quer tomar um café? Como antigamente. O rosto dele se iluminou com esperança. Sério. Sério. Mas você lava a louça depois. Ele riu entre as lágrimas. Combinado. Fomos para a cozinha. Fiz café do jeito que ele gostava, forte e com 2 colheres de açúcar. Sentamos à mesa onde tomávamos café da manhã todos os domingos quando Beatriz era viva. Sabe o que eu mais sinto falta? Disse André olhando ao redor. Do cheiro dessa casa. Do cheiro de lar. Osvaldo deixou cheiro de cigarro em tudo. A gente limpa. A gente. Se você deixar, eu gostaria de te ajudar. A colocar a casa nos eixos de novo. Olhei para meu filho. Ele parecia menor, mais frágil. Como quando era criança e vinha-me pedir ajuda com os pesadelos. Pode ajudar. Mas tem condições. Quais? Primeira, você não mora aqui. Você tem seu apartamento. Concordo. Segunda, Osvaldo não põe o pé nessa casa nunca mais. Concordo. Terceira, você faz terapia. Para entender por que deixou isso chegar tão longe. Ele hesitou, mas concordou. Vou fazer. E quarta, você pede desculpas para sua mãe. Mas ela está morta, eu sei. Mas você vai no túmulo dela e pede desculpas por ter deixado um estranho dormir na cama dela. As lágrimas voltaram aos olhos de André. Vou fazer isso. Prometo. Tomamos café em silêncio. Não era confortável ainda. Mas era um começo. Depois, passamos o dia limpando a casa juntos. André lavou as janelas, passou pano nos móveis, organizou os livros. Eu limpei o quarto. Tirei todo o rastro de Osvaldo. Lavei tudo 2 vezes. Quando terminei, o quarto cheirava a lavanda de novo. Como Beatriz gostava. À tarde, fizemos uma pausa. Sentamos no jardim com o refrigerante e sanduíches. Pai, disse André, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você esperou tanto? Para reagir, digo. Pensei na resposta. Porque eu queria ter certeza. Certeza de que não havia mais nada a fazer. Certeza de que você estava realmente perdido. E estava. Estava. Mas não completamente. Ainda havia uma luz lá no fundo. E agora? Agora você precisa reacender essa luz sozinho. Eu posso te dar fósforos, mas o fogo é seu. Ele sorriu levemente. Você sempre foi bom com metáforas. Aprendi com os livros da sua mãe. Ficamos ali até o sol começar a se pôr. Era um silêncio bom dessa vez. Um silêncio de cura, não de dor. Quando escureceu, André se levantou. Eu preciso ir. Mas, posso voltar amanhã? Pode. Mas chega cedo. Tem muito trabalho ainda. Estarei aqui às 8 horas. Às 8 horas então. Ele me abraçou. Foi rápido, quase tímido. Como se tivesse medo de que eu o rejeitasse. Não o rejeitei. Quando ele foi embora, fiquei na varanda vendo o carro dele sumir na rua. Meu coração estava mais leve. Não curado, mas mais leve. Naquela noite, antes de dormir, fui até o retrato de Beatriz. Ele voltou, Bia. Nosso menino voltou. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos. Na manhã seguinte, André chegou pontualmente às 8 horas. Trouxe pães frescos e suco de laranja. Café da manhã, anunciou com um sorriso tímido. Comemos juntos. Conversamos sobre trabalho, sobre o tempo, sobre pequenas coisas. Evitamos os assuntos pesados. Por enquanto. Depois do café, ele me surpreendeu. Pai, eu conversei com a Camila ontem à noite. E? Ela quer vir aqui. Quer te pedir desculpas pessoalmente. Não precisa. Precisa, sim. Ela insiste. Suspirei. Então que venha.
Mas sozinha. Sem o Osvaldo. Sem o Osvaldo, garantiu ele. Camila chegou por volta das 10 horas. Trazia um buquê de flores e os olhos ainda inchados de chorar. Senhor Roberto, começou ela antes mesmo de entrar, eu não sei nem por onde começar. Começa entrando. Está frio aqui fora. Ela entrou, nervosa. Olhou ao redor e percebeu as mudanças. A casa limpa, organizada, sem rastros de seu pai. Ficou bonito, comentou. Obrigado. Sentamos na sala. André ficou de pé, encostado na parede, observando. Camila respirou fundo. Senhor Roberto, eu preciso pedir desculpas. De verdade. Por tudo. Por tudo é muito vago, Camila. Tem razão. Deixa eu ser específica então. Ela olhou para as mãos. Peço desculpas por ter permitido que meu pai o tratasse mal. Por ter ocupado seu quarto. Por ter sido conivente com a humilhação que o senhor sofreu. Continuo. Peço desculpas por ter influenciado André contra o senhor. Por ter colocado as necessidades do meu pai acima do respeito que devíamos ao senhor. E por que fez isso? Ela hesitou. Porque eu estava desesperada. Meu pai não tinha para onde ir. E eu sempre tive dificuldade em dizer não para ele. Mesmo quando ele está errado. Especialmente quando ele está errado. Olhei para ela. Vi a sinceridade ali. Mas também vi a fraqueza. Camila, posso te dar um conselho? Por favor. Amor de filho não significa aceitar tudo. Às vezes, amar significa dizer não. Significa colocar limites. Ela limpou uma lágrima. Eu sei disso agora. Aprendi da pior forma. E seu pai? Onde ele está? Morando com um amigo. Está procurando emprego, dessa vez de verdade. E eu deixei claro, ele precisa se virar sozinho. E como ele reagiu? Mal. Muito mal. Me xingou, disse que eu era ingrata. Mas eu não voltei atrás. Senti uma pontinha de orgulho por ela. Isso é crescimento. Camila olhou para André, depois para mim. Senhor Roberto, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas, o senhor pode me dar uma chance? De provar que posso ser melhor. Chance de quê? De fazer parte dessa família de verdade. Não como alguém que está tirando vantagem, mas como alguém que respeita e cuida. Olhei para meu filho. Ele me olhava com esperança. Camila, disse eu devagar, família não é sobre sangue. É sobre respeito, lealdade e amor. Se você conseguir demonstrar isso, então sim, pode fazer parte. Ela soluçou de alívio. Obrigada. Obrigada mesmo. Mas tem uma condição. Qual? Você trata meu filho bem. Porque se eu descobrir que está usando ele de novo, não vai ter segunda chance. Eu vou tratá-lo bem. Prometo. André veio até mim e apertou meu ombro. Obrigado, pai. Não me agradeça ainda. Vocês dois têm muito trabalho pela frente. Que tipo de trabalho? Perguntou Camila. Trabalho de reconstruir confiança. E isso não acontece da noite para o dia. Eles concordaram. Passamos o resto do dia juntos. Camila ajudou a plantar novas flores no jardim. André consertou a cerca que estava quebrada. Eu supervisionava tudo, dando ordens como um velho mestre de obras. E pela primeira vez em meses, senti que talvez, só talvez, as coisas pudessem voltar ao normal. Não o normal de antes. Mas um novo normal. Um melhor. Quando eles foram embora ao anoitecer, fiquei na varanda observando as estrelas. Acho que conseguimos, Bia, disse ao vento. Acho que nosso filho voltou para casa. E o vento soprou suavemente, como se fosse a resposta dela. Mas a vida nunca é tão simples, não é? Porque 3 dias depois, recebi uma ligação que mudaria tudo de novo. Era da polícia. Osvaldo havia sido preso. Você já pensou que tudo estava resolvido, e então algo acontece que muda tudo novamente? A vida tem dessas ironias. E a minha estava longe de terminar. O telefone tocou às 7 da manhã. Um número desconhecido. Alô? Senhor Roberto Mendes. Sim, sou eu. Aqui é o delegado Carvalho. O senhor se lembra de mim? Meu coração acelerou. Me lembro, sim. Aconteceu algo. Sim. Osvaldo Ferreira Santos foi preso ontem à noite. Sentei na cama, tentando processar a informação. Preso? Por quê? Agressão, ameaça e tentativa de extorsão. Contra outro idoso. O sangue gelou nas minhas veias. Outro idoso.
Sim. Um senhor de 72 anos que também o hospedou por alguns dias. Osvaldo tentou forçá-lo a assinar a casa em nome dele. Quando o senhor recusou, Osvaldo o agrediu. Fechei os olhos. Então eu não era o único. Osvaldo fazia isso habitualmente. O senhor está bem? Perguntou o delegado. Estou. E o outro homem? Está no hospital. Nada grave, mas precisou de pontos na testa. Ele prestou queixa formal e temos testemunhas. E o que isso tem a ver comigo? Sua queixa anterior ajudou a construir um padrão de comportamento. O juiz quer ouvi-lo como testemunha. Testemunha. Sim. Para corroborar que Osvaldo tem histórico de abuso contra idosos. Isso pode aumentar a pena dele consideravelmente. Respirei fundo. Quando preciso ir? Amanhã, se possível. Às 10 horas, na Delegacia Central. Estarei lá. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Osvaldo preso. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Liguei para André. Ele atendeu sonolento. Pai? Tudo bem? São 7 da manhã. Seu sogro foi preso. Silêncio do outro lado. Como assim preso? Contei tudo que o delegado me dissera. André ficou quieto, processando. Meu Deus, murmurou finalmente. A Camila vai pirar. Você precisa contar para ela. Eu sei. Mas como? Com a verdade, André. Sempre com a verdade. Ele suspirou pesadamente. Está bem. Eu conto. E André? Sim. Isso confirma tudo que eu te disse sobre ele. Ele é perigoso. Eu sei, pai. Eu sei. Desliguei e fui tomar café. Mas não consegui comer nada. O estômago estava embrulhado. 1 hora depois, Camila apareceu na minha porta. O rosto estava vermelho, os olhos inchados. É verdade? Perguntou sem nem cumprimentar. Se é sobre seu pai ter sido preso? Sim. Ela entrou cambaleando e se jogou no sofá. Como isso aconteceu? Como eu não vi? Sentei ao lado dela. Porque ele escondia bem. E porque você não queria ver. Ele machucou outra pessoa, Sr. Roberto. Um idoso. Eu sei. Ele poderia ter feito isso com o senhor também. Poderia. Mas não fez. Porque o senhor foi mais esperto. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. O senhor tentou me avisar. E eu não escutei. Você estava cega por amor filial. Acontece. Mas não deveria. Eu sou adulta. Eu deveria ter visto. Coloquei minha mão sobre dela. Camila, às vezes amamos tanto alguém que ficamos cegos para seus defeitos. Não é culpa sua. É sim. Eu coloquei o senhor em perigo. Eu deixei aquele monstro morar na sua casa. Mas agora você sabe a verdade. E o que você vai fazer com ela é o que importa. Ela limpou o rosto com as mãos. Eu não sei o que fazer. Você apoia a justiça. É o que faz. Mas é meu pai. E ele é um agressor. Um criminoso. Isso não muda só porque é seu pai. Ela soluçou. Como eu conto para minha mãe, ela vai ficar arrasada. Sua mãe? Eles são divorciados há anos. Mas ela ainda se preocupa com ele. Vai ficar devastada. Então conta com cuidado. E com a verdade. André chegou minutos depois. Abraçou Camila, que chorava no seu ombro. Eu não sei o que fazer, repetia ela entre soluços. Você não precisa fazer nada agora, dizia André, acariciando seu cabelo. Deixa as coisas se resolverem. Mas ela se afastou dele. Não. Eu preciso fazer algo. Preciso ir até lá. Até onde? Na delegacia. Ver meu pai. Camila, não acho que seja boa ideia. Eu preciso olhar nos olhos dele e perguntar por quê. Por que ele fez isso? André olhou para mim, pedindo ajuda. Se ela quer ir, deixa ela ir, disse eu. Às vezes precisamos ver com nossos próprios olhos para acreditar. Camila se levantou. O senhor vai comigo. Por favor. Eu não consigo fazer isso sozinha. Olhei para André. Ele concordou com a cabeça. Está bem. Vou com você. Fomos os três até a delegacia central. Era um prédio velho, com paredes descascadas e cheiro de mofo. O delegado Carvalho nos recebeu. Senhor Mendes, que bom que veio. E vocês são?
Minha nora Camila e meu filho André. A filha do detido. Sim, Respondeu Camila com voz fraca. Querem vê-lo? Eu quero, disse ela. O delegado hesitou. Ele não está bem. Muito agressivo. Mesmo assim, preciso vê-lo. Nos levaram até uma sala com uma mesa e 2 cadeiras. Havia um vidro espesso separando os 2 lados. Vou buscá-lo. Sentem-se. Sentamos do nosso lado. Camila tremia. André segurava sua mão. A porta do outro lado se abriu. Osvaldo entrou algemado. Estava com a roupa amarrotada, o cabelo desgrenhado, a barba por fazer. Quando nos viu, seu rosto se contorceu de raiva. Você, apontou para mim. Você fez isso. Eu não fiz nada. Você fez tudo sozinho. Seu maldito. sim. Pai, Gritou Camila. Para com isso. Osvaldo virou para ela. Por um momento, algo se suavizou em seu olhar. Camila, filha, você precisa me tirar daqui. Preciso. sim, Isso é um engano. Eu não fiz nada. Você agrediu um homem de 72 anos, pai. Ele que me provocou. Você tentou roubar a casa dele. Não foi roubo. Era um acordo. Camila se levantou, a voz tremendo. Para de mentir. Eu sei o que você fez. O delegado me contou tudo. Eles estão mentindo. Todos estão mentindo. não, pai, Você que está mentindo. Como sempre mentiu. Osvaldo bateu as mãos na mesa. Sua ingrata. Depois de tudo que fiz por você. O que você fez por mim. Me abandonou quando eu tinha 10 anos. Só voltou quando precisou de dinheiro. eu sou seu pai. Você é um estranho que divide meu sangue. Mas não é meu pai. O silêncio foi absoluto. Osvaldo olhou para ela como se tivesse levado um tapa. Depois, virou para mim. Você fez isso. Você a virou contra mim. Não, disse eu calmamente. Você fez isso sozinho. Eu só abri os olhos dela. Ele cuspiu na direção do vidro. Espero que você morra sozinho, velho. Espero que... Chega, gritou o policial que estava na sala. Detido, volte para a cela. Agora. Osvaldo foi arrastado para fora, ainda gritando obscenidades. Camila desabou na cadeira, chorando convulsivamente. Ele não tem salvação, soluçou. Meu pai não tem salvação. André a abraçou forte. Não é culpa sua. Mas eu queria tanto que ele fosse diferente, que fosse um pai de verdade. Eu sei, amor. Eu sei. Fiquei ali, observando os dois. Sentindo a dor dela como se fosse minha. Porque eu também já desejei que meu filho fosse diferente. E a dor de ver alguém que amamos destruir a si mesmo é uma das piores que existe. Saímos da delegacia em silêncio. No carro, ninguém falou. Quando chegamos em casa, Camila finalmente quebrou o silêncio. Senhor Roberto, posso te perguntar uma coisa? Pode. Como o senhor conseguiu manter a dignidade, mesmo quando estava sendo humilhado? Pensei na resposta. Porque eu sabia quem eu era. E ninguém pode tirar isso de você, a não ser que você permita. Mas você não teve raiva? Tive. Muita. Mas aprendi que raiva sem direção só nos destrói. Então canalizei ela para algo produtivo, recuperar minha vida. E deu certo. Deu. Mas não sem dor. Ela assentiu devagar. Obrigada. Por tudo. Por ter paciência comigo. Por ter mostrado quem meu pai realmente é. Não precisa agradecer. Você teria descoberto de qualquer jeito. Mas o senhor acelerou o processo. E isso me salvou de mais sofrimento. André interveio. Pai, sobre amanhã, você quer que eu vá com você? Aonde? No depoimento. Você disse que o delegado quer ouvi-lo. Ah, sim. Pode vir, se quiser. Eu quero. Quero estar lá quando você colocar aquele homem no lugar que ele merece. Sorri levemente. Então combinado. Naquela noite, jantamos os 3 juntos. Foi estranho, mas reconfortante. Camila estava quieta, processando tudo. André tentava animá-la. Eu apenas observava, feliz por ter minha família de volta. Mesmo que de uma forma diferente do que imaginei. Depois do jantar, quando eles foram embora, liguei para Marcelo. Osvaldo foi preso, disse. Eu soube. Está em todos os lugares.
E agora? Agora você dá seu depoimento. E ajuda a garantir que ele não faça isso com mais ninguém. Ele vai ficar muito tempo preso. Depende. Se comprovarem o padrão de comportamento, pode pegar de 3 a 5 anos. Tanto assim. Violência contra idoso é crime grave, Roberto. E ele cometeu 2 vezes que sabemos. Podem ter mais casos. Meu Deus. Você está com pena dele. Não. Estou com pena da Camila. Ela vai superar. Com o tempo e com o apoio de vocês. Espero que sim. Desliguei e fui dormir. Mas o sono não veio fácil. Ficava pensando em como as coisas mudaram tão rápido. Há alguns meses, eu dormia numa garagem gelada. Agora, estava de volta ao meu quarto. Meu filho havia voltado, e o homem que quase destruiu minha família estava atrás das grades. A vida é estranha, não é? Às vezes precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa. E o que realmente importa não é a casa, o dinheiro ou o conforto. É a dignidade, o respeito e a certeza de que fizemos o que era certo, mesmo quando era difícil. No dia seguinte, fui à delegacia dar meu depoimento. André foi comigo, como prometeu. Contei tudo ao delegado: as ameaças, a humilhação, a manipulação. Mostrei fotos da garagem onde fui obrigado a dormir. Apresentei o boletim de ocorrência anterior. Isso é mais do que suficiente, disse o delegado, satisfeito. Com seu depoimento e o da outra vítima, Osvaldo não escapa. E se ele conseguir um bom advogado? Mesmo assim, os fatos são claros. E temos provas. Quando saímos, André colocou o braço sobre meu ombro. Estou orgulhoso de você, pai. Por quê? Por não ter desistido. Por ter lutado. Eu não tive escolha. Sempre temos escolha. E você escolheu o caminho difícil. O caminho certo. Sorri. Aprendi com sua mãe. Ela estaria orgulhosa também. Eu sei. Voltamos para casa. E pela primeira vez em muito, muito tempo, senti que tudo estava finalmente no lugar. Mas como eu disse antes, a vida nunca é tão simples. Porque 2 dias depois, Camila apareceu na minha porta com uma notícia bombástica. E essa notícia mudaria tudo novamente. Você já achou que a tempestade havia passado, mas então veio outra ainda maior? Porque a minha história estava longe, muito longe de terminar. Camila entrou com um envelope nas mãos. Os olhos ainda vermelhos, mas havia algo diferente. Uma luz de esperança. Senhor Roberto, preciso te mostrar uma coisa. Abri o envelope. Dentro havia um documento oficial. Um alvará judicial. O que é isso? É a condenação do meu pai. 3 anos de prisão. E mais, ele foi obrigado a indenizar o outro idoso que agrediu. Respirei fundo. Justiça finalmente. E tem mais, continuou ela. Descobri que meu pai tem mais 2 vítimas. Idosos que ele enganou nos últimos anos. A polícia está investigando. Meu Deus. Senhor Roberto, o senhor me salvou. Se não fosse pela sua coragem, eu teria continuado cega. Segurei sua mão. Você se salvou sozinha, Camila. Quando decidiu abrir os olhos. André entrou naquele momento. Trazia uma caixa. Pai, encontrei isso no sótão. Era uma caixa com fotos antigas. Fotos minhas com Beatriz, com André bebê, nossos momentos felizes. Achei que podíamos fazer um álbum novo, disse ele. Com as fotos antigas e as novas. Para lembrar de onde viemos e para onde vamos. Meus olhos encheram de lágrimas. Seria perfeito. Passamos a tarde organizando fotos. Rindo de momentos esquecidos. Chorando de saudade de Beatriz. Mas chorando juntos. À noite, quando eles foram embora, fiquei na varanda olhando as estrelas. Peguei o retrato de Beatriz. Conseguimos, amor. Nosso filho voltou. Nossa família está de volta. E pela primeira vez desde sua morte, senti paz verdadeira. Porque aprendi algo importante: família não é sobre nunca errar. É sobre ter coragem de reconhecer o erro e recomeçar. Osvaldo estava preso. Minha casa era minha novamente. Meu filho havia voltado. E eu havia recuperado minha dignidade. Não foi fácil. Doeu muito. Mas valeu cada lágrima. Porque quando você defende o que é certo, mesmo sozinho, o universo conspira a seu favor. Entrei em casa. Minha casa. Tranquei a porta. Deitei na minha cama. E dormi como não dormia há anos. Porque finalmente estava em casa. Fim. Se essa história tocou seu coração,
Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecê-la. Comente de qual cidade você está nos assistindo e me conte. Você já teve que lutar pela sua dignidade? Já precisou se afastar de quem ama para se proteger? Sua história pode inspirar alguém. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para mais histórias que transformam.